Salmo 42, o versículo 5, diz assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você já se perguntou assim, por que eu estou passando por isso? Já se sentiu preso em um lugar que você nunca escolheu estar? Um lugar inesperado, desconfortável, pequeno demais para os seus sonhos? Talvez você esteja se perguntando agora mesmo: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hoje você vai entender que às vezes Deus permite que a tempestade te leve para um lugar que você nunca planejou ir. Porque há pessoas naquele lugar que precisam do que você carrega. E no final desse vídeo eu vou orar por você. Por isso, já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, todos os dias, nós compartilhamos uma palavra de fé e esperança. Se você quer receber uma mensagem de Deus todos os dias no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você ativar, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Combinado? Eu quero levar você hoje para o livro de Atos, no capítulo 28. É uma história incrível sobre o apóstolo Paulo. Deixa eu te contar o que estava acontecendo com ele. Paulo estava preso, não porque ele havia cometido um crime, mas porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma, junto com outros 275 prisioneiros, em um navio que atravessava o mar Mediterrâneo. Mas no meio da viagem, uma tempestade violenta atingiu aquele navio. Por 14 dias, eles foram jogados de um lado para o outro pelas ondas. Eles perderam toda a carga. Eles perderam a âncora e eles perderam a esperança. A Bíblia diz que eles não viam nem o sol nem as estrelas há dias. E quando tudo parecia perdido e eles achavam que nada poderia piorar, o navio naufragou. Imagine a cena: 276 pessoas nadando desesperadamente, se agarrando em pedaços de madeira, lutando contra as ondas, até que finalmente conseguem chegar a uma ilha chamada Malta. Ilha essa que Paulo nunca tinha ouvido falar. Uma ilha que não estava nos planos dele. Paulo queria ir para Roma pregar o evangelho. Mas em vez disso, ele acordou encharcado, com frio, tremendo, em uma ilha desconhecida, chamada Malta. E é exatamente aqui que eu quero falar com você hoje. Porque talvez você esteja em Malta agora. Malta é aquele lugar na sua vida onde você nunca planejou estar. Pode ser uma doença que você não esperava estar enfrentando, ou ver alguém que você ama enfrentando uma doença. Pode ser um desemprego que chegou de repente, justo agora que você estava começando a se estabelecer financeiramente. Pode ser um relacionamento que terminou de forma inesperada e deixou você se sentindo naufragado. Pode ser uma perda, um luto, uma decepção, uma dor que você não sabe como explicar. Você está perguntando a Deus: por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia diz que os moradores daquela ilha foram muito gentis com os náufragos. Estava chovendo e estava fazendo frio. Então, eles fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas. E Paulo, sendo um homem prestativo, decidiu ajudar. Ele pegou alguns gravetos para colocar no fogo. Mas quando ele colocou aquela lenha na fogueira, algo terrível aconteceu. Uma cobra venenosa saiu do meio da madeira e mordeu a mão de Paulo.
Pense bem no que estava acontecendo. Paulo tinha acabado de sobreviver a uma tempestade que quase matou todo mundo no navio. Ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. Ele tinha nadado até aquela ilha e estava tentando se recuperar. E agora, justo quando ele pensou que o pior tinha passado, uma cobra o mordeu. É quase cômico, não é verdade? A não ser que seja com você. A não ser que seja você que toda vez que pensa que a luta acabou, vem mais uma coisa. Toda vez que você acha que vai ter um alívio, vem mais um problema. E sabe o que é pior? As pessoas que estavam assistindo começaram a julgar Paulo. Eles olharam para ele com a cobra pendurada na mão e disseram: esse homem deve ser um assassino. Ele sobreviveu ao mar, mas a justiça divina não vai deixar ele viver. Você tem que tomar cuidado com as pessoas, irmãos, porque quando você está passando por dificuldades, sempre vai ter alguém pronto para dizer que é culpa sua. Sempre vai ter alguém insinuando que você fez algo errado, que você está fora da vontade de Deus, que está sendo castigado. Quantas vezes nós não ouvimos alguém atribuir uma depressão ou até um câncer a uma vida de pecados? Pessoas que dizem: o que ela fez para estar passando por isso? Sendo que a própria Bíblia, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a palavra diz que o sol brilha para justos e injustos. Irmãos, é tão triste quando alguém fala algo assim. E muitas vezes essas palavras até afastam algumas pessoas da igreja. Muitas vezes, além de algumas pessoas que insistem em falar o que não sabem, o diabo também tenta te convencer de que se você realmente tivesse um Deus, você não estaria passando pelo que está passando. Mas eu vim aqui te dizer hoje que isso é mentira. Olha só o que Paulo fez. Ele não discutiu com aquelas pessoas. Ele não tentou se explicar. Ele não entrou nas redes sociais para escrever um textão defendendo a honra dele. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz em Atos 28, verso 5, que ele simplesmente sacudiu a cobra no fogo e continuou como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que você precisa parar de explicar sua vida para as pessoas e simplesmente sacudir a cobra. Sacudir a crítica, o julgamento, a fofoca. Sacudir tudo aquilo que está tentando te envenenar e continuar andando na direção que Deus mostrou para você. Paulo sabia algo que aquelas pessoas não sabiam. Deus tinha dito a ele: você vai chegar em Roma. Então, se Deus disse que ele chegaria em Roma, ele não podia morrer em Malta. Simples assim. E quando Paulo sacudiu aquela cobra no fogo, os moradores da ilha ficaram esperando. Eles acharam que ele ia inchar, cair no chão e morrer ali mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Paulo continuou normalmente. E quando as pessoas viram aquilo, elas mudaram completamente de opinião. Antes, elas achavam que ele era um assassino. Agora, elas achavam que ele era um Deus. Isso te ensina algo importante. Você não pode colocar sua confiança na opinião das pessoas. Porque hoje elas te julgam, amanhã elas te aplaudem. Hoje elas falam mal de você. Amanhã elas querem ser suas amigas. A opinião das pessoas muda com o vento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que ele diz a seu respeito e a respeito da sua jornada é o que realmente importa. Agora vem a parte dessa história que eu mais amo. Por causa do que aconteceu com Paulo, o líder daquela ilha, um homem chamado Públio, ouviu falar dele e convidou Paulo e seus companheiros para ficarem na casa dele por 3 dias. E durante aquela visita, Paulo descobriu uma coisa. O pai de Públio estava muito doente. Ele estava acamado, com febre alta e disenteria. Era um caso grave e ninguém conseguia curá-lo.
Quando Paulo ouviu isso, eu imagino que ele começou a entender. Ele começou a conectar os pontos. A tempestade, o naufrágio, a ilha desconhecida, a cobra, tudo começou a fazer sentido. Paulo percebeu, havia uma razão para eu passar por aquela tempestade. Havia um motivo para o navio naufragar. Havia uma razão para eu estar em Malta. Porque há um homem nessa ilha que precisa de um milagre. E Deus me trouxe aqui para ser a resposta. Paulo entrou no quarto daquele homem, orou por ele e colocou as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi completamente curado. Mas presta atenção nisso. A mesma mão que curou aquele homem era a mesma mão que tinha sido mordida por uma cobra 3 dias antes. A mão que sofreu foi a mesma mão que trouxe cura. A mesma mão que foi atacada foi a mão que operou um milagre. E quando a notícia se espalhou pela ilha de que aquele homem tinha sido curado, sabe o que aconteceu? Toda a ilha começou a trazer seus doentes para Paulo. E a Bíblia diz que todos foram curados. Todos. Uma ilha inteira foi transformada porque um homem decidiu sacudir a cobra e continuar cumprindo o propósito de Deus. Escute o que Deus está te falando hoje. Você está perguntando, por que eu estou passando por isso? Eu vim te dizer que tem uma razão. Você pode até não entender agora. Você pode não ver o propósito ainda. Mas Deus nunca desperdiça uma dor. Deus nunca desperdiça uma tempestade. Aquilo que você está passando, aquela dificuldade que parece não ter sentido, aquele lugar onde você está preso agora, pode ser exatamente onde Deus quer te usar, de uma forma poderosa. Paulo pensou que ele precisava de Malta para se abrigar daquela tempestade, quando na verdade era Malta que precisava de Paulo. Aquela ilha inteira estava esperando por ele. Aquelas pessoas estavam esperando pelo milagre que ele carregava. Mas Paulo nunca teria chegado até lá se não fosse pela tempestade. Então, deixa eu te perguntar, e se a tempestade que você está enfrentando não for para te destruir, mas para te posicionar? E se aquilo que você chama de desvio for, na verdade, a direção de Deus? E se o lugar onde você não queria estar for exatamente o lugar onde Deus quer te usar? Você precisa parar de ficar preso na terra do porquê e começar a buscar a revelação do para quê. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: para que Deus está me preparando? Quem é que está nesse lugar que precisa do que eu carrego? Que milagre Deus quer operar através da minha história? Talvez você esteja passando por uma enfermidade agora, mas do outro lado dessa luta há um testemunho que vai fortalecer a fé de milhares de pessoas. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, mas Deus está te ensinando a depender dele de uma forma que você nunca dependeu antes. Talvez você esteja passando por uma tempestade no seu casamento, mas a restauração que Deus vai trazer será tão poderosa que outros casais vão se inspirar em você. Se você está enfrentando uma tempestade no casamento, por exemplo, e tem buscado uma direção, um recomeço, eu posso te sugerir uma coisa? Adquira hoje o nosso e-book Casamento Firmado na Rocha. Você recebe aí no seu celular. Por R$ 9,99 você vai receber um livro digital que vai te ajudar a viver uma nova fase no seu casamento. Clique no link que vai estar no comentário fixado se você tem interesse em adquirir. Casamento Firmado na Rocha. O que você está passando não é para te matar, é para te preparar. Aquela cobra não conseguiu envenenar Paulo. Aquela tempestade não conseguiu afogar Paulo. E o que você está enfrentando agora
não vai conseguir te destruir, porque Deus já decretou que você vai chegar ao seu destino. Você vai cumprir o propósito dele para a sua vida. Então, hoje eu quero te desafiar. Pare de tentar entender tudo. Pare de exigir que Deus te explique cada detalhe. E simplesmente confie. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Confie que Ele está no controle, que no final tudo vai cooperar para o seu bem. Escreva aqui nos comentários agora o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que tem propósito em todas as coisas. Obrigado porque nada na nossa vida é desperdício. Obrigado porque as tempestades que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos posicionar. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada um que está perguntando por que estou passando por isso. Senhor, dá a eles a revelação. Abre os olhos espirituais deles para enxergar que o Senhor está preparando algo grande, que aquilo que parece ser um naufrágio é, na verdade, um redirecionamento divino. Ó Deus, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. O Senhor conhece cada dor, cada lágrima, e eu sei que, se for da Tua vontade, essa tempestade pode ser transformada em um testemunho. Essa provação pode virar uma promoção, e esse deserto pode ser um destino estabelecido pelo Senhor com um propósito específico. Que assim como Paulo sacudiu a cobra no fogo, essas pessoas aqui possam se livrar de tudo aquilo que está tentando envenená-las. Toda palavra negativa, toda crítica, todo julgamento, toda dúvida, que elas sacudam e continuem andando na direção que o Senhor já mostrou. E assim como a mão de Paulo foi usada para curar depois de ser mordida, que a dor dessas pessoas seja transformada em poder. Que aquilo que tentou destruí-las se torne o instrumento que o Senhor vai usar para libertar outras pessoas. Oh meu Deus, dê força àquele que está cansado. Dê esperança a essa pessoa que está desesperada. Dê direção para quem se encontra perdido. Conceda a Tua cura aos enfermos. Dá provisão aos necessitados. E, acima de tudo, nos dê a certeza de que o Senhor nunca nos abandonou. Que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra cheguem ao destino que o Senhor já preparou para elas. Que a tempestade não as impeça. Que a cobra não as envenene. Que Malta não faça delas prisioneiras. Porque cremos que Tu és Deus e que Tu tens um plano perfeito. Em nome de Jesus nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode não ter escolhido estar em Malta, mas agora que você está aqui, Deus vai usar você de uma forma poderosa. Não desperdice essa temporada reclamando. Use ela para glorificar a Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus multiplique na sua vida. Que Deus transforme a sua Malta em um lugar de milagres. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,
foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim, o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. Você já se perguntou por que Deus não remove certas dores da nossa vida? Por que algumas orações parecem não ser respondidas? Por que aquela enfermidade continua? Aquela dificuldade financeira persiste? Aquele problema familiar não se resolve? Mesmo depois de tanto orar, de tanto clamar, de tanto jejuar. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios é uma das mais honestas e vulneráveis de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo, esse gigante da fé, esse homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, esse missionário que virou o mundo de cabeça para baixo com o Evangelho, ele tinha um espinho na carne. E ele não esconde isso. Ele não finge que está tudo bem. Ele não usa uma máscara de espiritualidade superficial. Paulo diz claramente: havia algo que o atormentava, algo que o feria, algo que o fazia sofrer. Os estudiosos da Bíblia debatem até hoje o que seria esse espinho. Alguns dizem que era uma doença nos olhos, outros falam de epilepsia, outros ainda sugerem que eram as perseguições constantes, uma tentação específica que o assediava. Mas sabe de uma coisa? Deus não revelou o que era esse espinho. E eu acredito que foi de propósito, para que cada um de nós pudesse se identificar com Paulo, colocando ali o nosso próprio espinho. Qual é o seu espinho na carne? Qual é aquela dor que não passa? Aquela limitação que te frustra? Aquela fraqueza que te envergonha? Pode ser uma doença crônica que te acompanha há anos. Pode ser um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão que parece não ter fim. Pode ser uma dificuldade financeira que te sufoca. Pode ser um relacionamento quebrado que te faz chorar todas as noites. Pode ser um vício que você luta para vencer e sempre cai de novo. Pode ser uma limitação, algo que te faz sentir inferior aos outros. E assim como Paulo, você já orou, não uma vez, não 2 vezes, mas muitas vezes. Você já clamou: Deus, tira isso de mim. Senhor, eu não aguento mais. Pai, remove essa dor da minha vida. E a resposta que você recebeu
não foi a cura instantânea, não foi a remoção do problema, não foi o milagre que você tanto esperava. Paulo orou 3 vezes. 3 vezes ele rogou ao Senhor que tirasse aquele espinho. E eu imagino a intensidade dessas orações. Paulo não era um crente morno. Quando ele orava com fervor, com lágrimas, com toda a sua alma. E mesmo assim, Deus disse não. Deus não removeu o espinho. Mas presta atenção na resposta de Deus, porque ela é profunda demais para a gente passar por cima. Deus diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu te explicar o que isso significa. A palavra grega que é traduzida como se aperfeiçoa é teléo. Ela significa completar, chegar à plenitude, atingir o seu propósito máximo. Então Deus está dizendo: Paulo, o meu poder não se manifesta plenamente quando você está forte, autoconfiante, autossuficiente. O meu poder atinge o seu auge, a sua expressão máxima quando você está fraco, quando você reconhece que não consegue sozinho, quando você depende totalmente de mim. Você não é completo sozinho, mas em Deus, com Ele, você se torna completo. Não por sua força ou por seu mérito, mas por causa dele. Isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina, não é verdade? O mundo diz assim: seja forte, seja independente, não mostre fraqueza, não peça ajuda, você consegue sozinho, seja completo sozinho. Mas o reino de Deus opera numa lógica completamente diferente. No reino de Deus, a força não vem da nossa capacidade, mas da nossa dependência. E a vitória não vem do nosso poder, mas da nossa rendição. Enquanto você acredita que pode resolver tudo com a sua própria força, com a sua própria inteligência, com seus próprios recursos, você está limitando o espaço para Deus agir. É como tentar encher um copo que já está cheio. Não tem espaço para mais nada. Mas quando você se esvazia, quando você reconhece: Deus, eu sou fraco, eu não consigo, eu preciso de Ti, aí sim você abre um espaço enorme para que o poder sobrenatural de Deus inunde a sua vida. Eu vivi isso na minha própria caminhada, sabe, irmãos? Houve um tempo no meu ministério em que eu me sentia completamente inadequado. As portas pareciam fechadas, as lutas eram pesadas, e eu olhava para outros pastores que estavam aparentemente inabaláveis e sem problemas e pensava: eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho que eu não fui chamado para desempenhar esse ministério. Eu orava pedindo que Deus me transformasse, que Ele me desse os dons que eu via em outras pessoas. E a resposta que eu recebi foi parecida com a resposta de Paulo: Edivaldo, a minha graça te basta. Eu não vou te dar o que eles têm. Eu vou te usar do jeito que você é, com as suas limitações, com as suas fraquezas, porque é justamente aí que o meu poder vai brilhar. E sabe o que aconteceu? Eu parei de tentar ser quem eu não sou. Eu parei de querer falar como tal pregador, ou ministrar e orar como determinado obreiro. Eu parei de me comparar e comecei a depender de Deus de uma forma que eu nunca tinha dependido antes. Antes de cada pregação, antes de cada vídeo, antes de cada palavra que eu falo, eu oro: Deus, eu sou fraco, mas Tu és forte. Usa a minha vida. E Ele tem usado, irmãos. Não por causa da minha capacidade, mas apesar da minha incapacidade. Agora, olha para a reação de Paulo depois que ele entendeu isso. Ele diz o seguinte: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente
em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gloriar-se nas fraquezas? Isso soa muito confuso para a mente natural, soa completamente confuso. Mas Paulo entendeu algo profundo. A fraqueza não é um obstáculo para o poder de Deus. Ela é o convite. Ela é a porta de entrada. Ela é o lugar onde Deus escolhe manifestar a sua glória. Pensa comigo, se você fosse perfeito, forte, capaz de tudo, e algo extraordinário acontecesse na sua vida, quem levaria a glória? Você. As pessoas diriam: olha como ele é talentoso, olha como ela é capaz. Mas quando você é fraco, quando você é limitado, quando você é quebrado, e mesmo assim algo poderoso acontece através de você, não tem como negar. Foi Deus. A glória é toda dele. Paulo continua dizendo assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Repara que ele não está apenas aceitando as fraquezas, ele está se regozijando nelas. Ele está encontrando alegria nelas. Não porque ele gosta de sofrer, mas porque ele aprendeu que é exatamente nesses lugares de fraqueza que ele experimenta o poder de Cristo de uma forma mais intensa. E então vem a declaração final, essa frase paradoxal que resume tudo: pois quando sou fraco é que sou forte. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é a lógica do reino. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço a minha insuficiência, quando eu dependo totalmente de Deus, é aí que eu sou verdadeiramente forte. Não com a minha força, mas com a força dele. Então, o que você vai fazer com o seu espinho na carne? Você vai continuar lutando contra ele, amargurando por causa dele, se sentindo derrotado por causa dele? Ou você vai fazer como Paulo e dizer: Deus, se tu não vais remover esse espinho, então eu vou me gloriar nele. Eu vou permitir que ele seja o lugar onde o teu poder se manifesta na minha vida. Eu vou deixar de ver isso como uma maldição e começar a ver como uma oportunidade para a tua glória. Talvez o seu espinho seja uma doença. Deus pode te curar. Ele tem todo o poder. Mas se ele escolher não curar agora, ele te dará graça para viver com essa doença de forma que glorifique o nome dele. Talvez seja uma limitação financeira. Deus pode prosperar você, ele é o dono de tudo. A palavra diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas se ele escolher não prosperar agora, ele vai te ensinar contentamento. Talvez seja em um relacionamento quebrado. Deus pode restaurar. Ele é especialista em restauração. Mas se ele escolher não restaurar agora, ele te sustentará e te usará para consolar outros. O espinho não é o fim da história. O espinho é o lugar onde a graça de Deus se torna suficiente. O espinho é o lugar onde o poder de Deus se aperfeiçoa. É o lugar onde você aprende que, quando é fraco, é aí que é forte. Meu querido irmão, minha querida irmã, escreva aqui nos comentários essa afirmação: a tua graça me basta. Faça essa declaração de fé aqui nos comentários: a tua graça me basta. E escreva o seu pedido de oração também, porque eu vou orar pela sua vida nesse momento. Amém? Pai, te agradeço por essa palavra honesta e profunda do apóstolo Paulo. Obrigado porque tu não escondes que a vida cristã tem espinhos. O Senhor não promete uma vida sem dor, mas promete a tua graça suficiente, Senhor. Cada pessoa assistindo essa mensagem tem o seu próprio espinho na carne.
Tu conheces cada dor, cada limitação, cada fraqueza. Eu peço que a Tua graça se manifeste poderosamente na vida de cada irmão e cada irmã. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Nos lava em Tua poderosa presença. Ó Deus, onde houver doença, traz cura, traz sustento. Onde houver dificuldade financeira, traz provisão ou contentamento. Onde houver um relacionamento quebrado, traz restauração ou consolo. Onde houver um vício, traz libertação. Ensina-nos a não lutar contra os espinhos, mas a permitir que eles sejam o lugar onde o Teu poder se aperfeiçoa. Ensina-nos a nos gloriar nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Que cada pessoa saia dessa mensagem compreendendo que as suas fraquezas são o palco para a manifestação do Teu poder. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. O Minuto com Deus é um ministério independente. Então, se você quer contribuir para esse projeto evangelístico, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor te abençoe. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor
e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal. Pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida. Mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje.
Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado, e por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da tua presença, da tua casa. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o teu abraço no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado, que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado, a graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Sabe, irmãos, o inimigo todos os dias investe na nossa vida.
Só que Deus, através do Espírito Santo, também investe. E hoje Deus tem algo para nos ensinar. Aliás, todos os dias Deus tem algo a nos ensinar. Cabe a nós escolhermos quem nós vamos ouvir e o que nós vamos valorizar. A palavra de Deus para a nossa vida, as promessas de Deus, ou os sussurros mal falados do inimigo, a voz do inimigo. E eu sei que se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você escolheu ouvir o que Deus tem a dizer para você. E isso já faz toda a diferença, amém? Eu quero ler com você Salmos 119, do verso 1 ao verso 3. Está escrito assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Que você possa ser essa pessoa, bem-aventurada, feliz, que busca a Deus todos os dias, de todo o coração e que anda nos caminhos dele. Você deseja estar sempre na presença do nosso Pai? Se você deseja isso, eu te convido a escrever aqui nos comentários essa afirmação de fé. Escreva assim, olha, eu estou na presença de Deus. Amém? Declare isso pela fé. Eu estou na presença de Deus. Se você não puder escrever, apenas pense nessa expressão. Eu estou na presença de Deus. Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, não importa como esteja a sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida sentimental, você está na presença de Deus. Amém? Permita que os céus e a terra testemunhem essas palavras. Em Salmos 27, versículo 4, está escrito o seguinte: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi constantemente buscava a presença do Senhor. Ele sabia o quão importante era estar face a face com Deus. Só que, para todos que conhecem, mesmo que de forma superficial, a história do rei Davi, sabem que em um determinado momento da sua vida, ele se afastou da presença de Deus. E quando isso aconteceu, coisas terríveis ocorreram com ele. E algumas até geraram grandes consequências na vida do rei Davi. Davi cometeu o erro de ceder às tentações e às fraquezas humanas. E isso o levou a pecar. E o pecado faz com que nós nos afastemos da comunhão íntima com Deus. Isso nos ensina que, mesmo aqueles que tiveram uma relação muito próxima com o Senhor, também podem enfrentar momentos de fraqueza, de frieza espiritual, onde eles podem se desviar, podem ser vencidos pelas tentações. Mas o salmista Davi também nos mostra o poder do arrependimento e da busca pela restauração. Ele reconheceu seus erros, se humilhou diante de Deus e procurou restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Através desse processo, Davi experimentou o perdão divino e a restauração da sua comunhão com o Pai. Por isso, independentemente do que tenha acontecido com você, independentemente de onde você tenha estado, por onde você tenha andado, assim como Davi, você precisa buscar diariamente permanecer na presença do Senhor. E isso requer vigilância espiritual, requer uma busca constante pela santidade e um coração disposto
a se arrepender e retomar a caminhada. A presença de Deus nos fortalece, nos guia e nos protege dos ataques do inimigo. Ela nos permite desfrutar da plenitude da vida que Deus tem para nós. Antes, você andava na presença de Deus, e eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas, mas por algum motivo, por alguma circunstância, você acabou se afastando da vontade do Senhor, dos planos dele para a sua vida. E em momentos assim, eu sei que é difícil a gente encontrar forças para voltar. A culpa pelos erros que você cometeu e o medo de como Deus vai te receber de volta, essas coisas acabam tomando espaço na sua mente e te paralisando. Mas hoje eu quero que você entenda, eu quero que você saiba de uma coisa. Essa culpa não foi Deus quem colocou no seu coração. O que o Espírito Santo faz nascer dentro de nós é o arrependimento. E eu queria te explicar isso. Existe uma diferença enorme entre culpa e arrependimento. A culpa faz você se lamentar pelo que aconteceu. Faz você ficar triste, remoendo aquela situação, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Só que a culpa te prende nesse lugar de se eu fosse outra pessoa, talvez eu conseguisse agir de forma diferente. A culpa te convence de que você é assim mesmo, que não tem mais jeito, que não tem como mudar. Mas o arrependimento que vem de Deus é diferente. Ele te faz enxergar o erro, te faz entender o que você fez de errado, mas não para que você fique preso ao passado, mas para que você abandone o erro. O arrependimento não te faz pensar o tempo todo no pecado que você cometeu. Isso é um papel da culpa. O arrependimento faz você entender que esse pecado já foi lavado, já foi pago pelo sacrifício de Jesus. Foi lavado pelo sangue derramado na cruz. E que continuar nesse caminho de pecado vai te trazer destruição, maldição e afastamento da presença de Deus. A culpa vira, para muitas pessoas, uma desculpa para continuar pecando. Afinal, abre aspas, eu sou assim mesmo e não tem mais jeito. Mas o arrependimento te confronta. Ele te mostra possibilidades, uma nova vida, um novo caminho, uma nova saída. Então, se você está ouvindo essa mensagem, o que eu quero deixar aqui para você, abandone esse pecado. Se afaste desse pecado. Feche essas brechas que você tem dado. Abandone esse hábito que está te levando para longe de quem você ama, que está destruindo a sua mente, que está traindo os seus princípios. Deus está te chamando hoje para viver de forma diferente. E esse arrependimento que Ele está colocando aí dentro no seu coração é o primeiro passo para isso. Eu quero orar pela sua vida agora. Então, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se você não escreveu ainda, declare pela fé: eu estou na presença de Deus. Deixe o seu joinha, o seu like aqui nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar outras pessoas. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas e assim você acaba abençoando a vida de alguém que você nem conhece. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra,
que sempre nos traz de volta à vida. Obrigado por esse amor que insiste em nos alcançar, mesmo quando nós já tínhamos até perdido as forças. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, que não falha. Obrigado pela tua graça infinita e por ainda estarmos aqui, tendo essa chance de recomeçar. Nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelas vezes em que nos afastamos da tua presença, pelas decisões erradas que tomamos. Perdoa, Senhor, os pensamentos que nos afastaram de ti, as palavras que não deveríamos ter dito e os caminhos por onde andamos quando sabíamos que aqueles caminhos não representavam a tua vontade. Nós sabemos que o pecado machuca o nosso espírito e nos desconecta da tua paz. Mas hoje escolhemos voltar e queremos permanecer no Senhor. Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o coração dela, a história dela, tudo que ela tem vivido. O Senhor sabe o peso que ela carrega, as lutas que enfrenta, muitas vezes calada, os medos que ninguém vê, os desejos sinceros que ela até já parou de contar para as pessoas, mas que ainda carrega no coração. Visita agora essa mente, esse coração, essa família. Que a tua presença traga alívio, luz e direção. Eu oro por essa pessoa que está cansada, que talvez esteja travando uma batalha interna, mesmo sorrindo por fora, mesmo mantendo as aparências. Essa pessoa que já tentou mudar, que já pensou em desistir, que não sabe mais se consegue voltar a ser quem ela era. Deus, entra agora com a tua força, entra com o teu vigor. Mostre a ela que ainda há tempo, que ainda há vida, que ainda existe perdão, que nós ainda temos chance de sermos transformados. E se ela estiver se sentindo distante, perdida, culpada, mostre a ela que o Senhor está por perto, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ó Deus, se existe alguém que foi alcançado por essa mensagem, que está presa ou preso em um vício, numa rotina de pecado, numa confusão de sentimentos, quebra essas correntes agora, Pai. Restaura a identidade, restaura a visão, os valores, dê força para que ela possa romper com aquilo que tem destruído a alma dela. Eu oro pela família representada aqui nesse comentário, Deus, pelos filhos, pelos pais, por esse casamento, por esse namoro, por essas amizades que tanto têm influenciado essa pessoa. Quebranta aquilo que precisa ser quebrantado. Levante o que precisa ser restaurado. Feche as portas, Senhor, que tem provocado dor na vida dela. Onde houver confusão, gritaria, que o Senhor estabeleça a tua paz. Onde há escassez, que o Senhor providencie o sustento, as necessidades supridas. Onde houver frieza espiritual, que o teu amor aqueça esse coração. E se houver alguém que está enfermo, ó Deus, seja no corpo, na alma ou no espírito, alguém que está precisando de um milagre, que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa. Que cada clamor aqui mencionado nos comentários seja visto e considerado pelo Senhor. Que essa oração que nós estamos fazendo aqui seja resposta para muitas pessoas. E que esse momento seja o início de uma grande virada na vida dele e na vida dela. Eu oro por todos os nomes, todas as situações mencionadas, todos os pedidos escritos aqui nos comentários. E também aqueles que não foram escritos.
mas que ficaram no silêncio da alma. Cada palavra aqui, Senhor, representa um grito de socorro, um clamor de pedindo por ajuda, um desejo sincero por mudança. Que o Senhor responda a cada um segundo a tua vontade. Que tudo se cumpra no tempo certo, no tempo do Senhor. Que essa pessoa que está me ouvindo agora tenha fé o suficiente para confiar, esperar e continuar te buscando. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você sofre com ansiedade na hora que você vai dormir? Você sofre com a insônia? Pensando em pessoas assim, eu sei que são muitas, nós criamos um conteúdo especial para você, para que você tenha uma boa noite de sono, para que você ouça essa mensagem e pegue logo no sono. Muitos irmãos gostam de escutar as mensagens antes de dormir. Por isso, todos os dias, às 22 horas, nós estamos fazendo lives com mensagens sem interrupções, acompanhadas de efeitos sonoros da natureza, especialmente para você que tem essa dificuldade de dormir. Essas lives, elas começam às 22 horas e vão até amanhã, vão até de manhã. Só que funciona assim, um dia a live acontece aqui no canal Minuto com Deus, no outro dia no canal Minuto Reflexão. Eu sempre aviso aqui no YouTube, na aba Comunidade, que são os posts, né, que a gente coloca aqui no YouTube. Então, eu sempre aviso onde essa live vai acontecer. Mas não tem erro. Deu 22 horas, é só você correr para o canal Minuto com Deus. Não está ao vivo lá não? Vai lá no Minuto Reflexão, que a live vai estar lá, sendo transmitida. Amém? Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que precisam se fortalecer. Pessoas que precisam ouvir essa mensagem. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E se eu te dissesse que o mal que te consome hoje, a dor, a doença, o desânimo, pode ser apagado da sua vida em poucas semanas para sempre? Na Bíblia tem um relato impressionante. Naamã era um comandante poderoso, mas ele sofria de lepra, que era uma doença incurável naquela época, algo considerado sem volta. Mesmo com poder, prestígio e todos os recursos possíveis, nenhum médico pôde curar Naamã. Mas quando ele se humilhou e obedeceu à ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele experimentou o milagre. A sua pele foi completamente restaurada. Esse milagre transformou não apenas o corpo de Naamã, mas a sua fé e o seu destino. Quando nós acreditamos, obedecemos e entregamos a nossa fraqueza, é aí que Deus realiza o impossível. Sabe o que você precisa fazer? A primeira coisa é reconhecer que você não dá conta sozinho. Admitir sua fragilidade. Dizer assim, eu acredito, Deus pode me restaurar. E persistir. A cura verdadeira exige fé e constância. Eu te convido a buscar esse caminho, porque você não merece viver preso à dor. Deus quer que você experimente uma vida plena. Você precisa buscar esse caminho, porque a saúde não é luxo, é alicerce para os seus sonhos, para a sua família, para o seu propósito. Você precisa buscar esse caminho porque quando você é curado de dentro para fora, sua mente, seu corpo, seu espírito começam a operar em concordância e a sua vida muda de patamar.
Se você alcançar esse ensinamento, você terá sua vitalidade restaurada, um corpo forte, uma mente clara, emoções equilibradas. Você terá sua confiança renovada e você passará a viver com expectativa e não com medo ou com passividade. Você terá o propósito de vida ativado, com saúde, com paz. Você retoma seus sonhos e a sua missão. E para que você possa se aprofundar nesses ensinamentos, eu criei, juntamente com a minha equipe, o método Vida Abundante, que é um caminho completo de cura e de restauração mental, emocional e física, além de fortalecer a sua intimidade com Deus. Esse método vai muito além de promessas vazias. Ele trabalha a raiz da dor. Ele fortalece a mente e desbloqueia a sua verdadeira identidade. Restaura a sua vida espiritual, cura as feridas emocionais antigas, para que você pare de repetir os mesmos ciclos e comece a viver a liberdade que Cristo prometeu. Transforma sua relação consigo mesmo, desenvolvendo em você a autoestima, o propósito e a consciência do seu valor em Deus, porque você tem valor em Cristo. Ele reconstrói seus relacionamentos, trazendo sabedoria para amar, perdoar, comunicar e criar vínculos saudáveis. Destrava a sua vida financeira, ensinando princípios e práticas que geram estabilidade e crescimento de forma equilibrada. Organiza sua mente, reduz sua ansiedade, aumenta o seu foco e rompe padrões de procrastinação. Alinha escolhas e comportamentos para que você viva com disciplina, com maturidade e coerência. Desperta uma vida de propósito, direcionando você para um caminho de crescimento contínuo, marcado pelos frutos do Espírito Santo e por uma vida plena em Cristo. Conduz você a uma nova história, não apenas melhor, mas verdadeiramente transformada de dentro para fora. Em breve, o método Vida Abundante vai ser lançado. E nós vamos ter uma oferta especial de lançamento, que vai ser revelada em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, presta atenção. Se você está cansado de viver limitado, com dor, com desânimo, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Entre para esse grupo exclusivo de WhatsApp e se prepare para viver uma nova vida. Uma vida mais forte, mais saudável e mais plena. Deus quer te restaurar e você pode ser a próxima pessoa que vai testemunhar como Deus te abençoou com uma vida abundante. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu preso ao passado? Como se estivesse carregando um peso que não deixa você recomeçar? Talvez a culpa tenha sufocado a sua fé e você se sente indigno da presença de Deus. Mas hoje eu vou te mostrar, à luz da palavra, como você pode se libertar desse fardo e viver um novo começo. Hoje eu quero compartilhar com você 3 verdades espirituais que vão te ajudar a se libertar da culpa e recomeçar, independentemente do que tiver acontecido na sua vida. Nós vamos entender por que a fé superficial não resiste à pressão. Você vai ver que a culpa, ela não transforma, mas o arrependimento sim. E nós vamos juntos aprender como o perdão de Jesus pode abrir um caminho para o recomeço. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou orar pela sua vida no final dessa mensagem e te mostrar qual é a chave que vai te proporcionar
esse novo tempo? Qual é o segredo para você vencer essa culpa que tem dominado a sua mente? Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse aqui é o canal Minuto com Deus. Aqui, nesse espaço, nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias. Nós estamos aqui há mais de 10 anos. Todos os dias eu posto uma reflexão para fortalecer a sua vida espiritual e abençoar a sua família. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você deseja ouvir palavras que trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube te manda mais mensagens como essa aqui. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, nos versículos 51 e 52, está escrito assim: Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Um jovem seguindo Jesus só com um lençol, e naquele momento de tensão, que certamente deve ter sido a prisão de Jesus, o moço deixou o lençol para trás e fugiu nu. Irmãos, toda passagem bíblica precisa da revelação do Espírito Santo. A Bíblia, sem a luz do Espírito Santo, não vai operar a transformação que Deus quer fazer em nós. Aqui nessa passagem, nós podemos entender que o lençol representa uma fé rasa, uma fé que não aguenta, que não suporta quando chegam as tentações. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ou quantas vezes você já viu alguém tomar uma decisão firme de seguir a Cristo, mas logo em seguida cair novamente, derrotado pelo pecado ou pela pressão do mundo? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um jovem que aceitou Jesus na minha casa, na sala da minha casa. Depois disso, ele começou a frequentar a igreja, ele se batizou, ele chegou a fazer parte do louvor da igreja. E todas as coisas começaram a se ajustar na vida dele, sabe? Mas depois de um tempo, ele se envolveu de novo com o álcool, com as drogas, com as amizades que só levavam ele cada vez mais para longe de Deus. E por fim, ele perdeu a família, o emprego e até mesmo a sua dignidade. Porque o diabo é muito sujo, irmãos. Ele vem para roubar, matar e destruir. E se a gente permitir, ele faz isso mesmo. Mas Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A fé daquele jovem, citado pelo evangelista Marcos, era uma fé superficial, uma fé rasa. Por isso que ele fugiu da presença de Jesus. A culpa e o remorso não transformam ninguém, mas o arrependimento sim, esse transforma. Você pode sentir culpa pelos seus erros, sentir remorso, mas se o Espírito Santo não gerar em você o verdadeiro arrependimento, você vai cometer os mesmos erros de novo, vai cair nas mesmas armadilhas. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, versículo 13, que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Quando nós caímos, nós somos tomados por uma tristeza profunda. Mas se essa tristeza gerar em nós somente a culpa, nós vamos ficar ali paralisados com a nossa culpa.
A culpa provoca um sentimento de acusação, mas isso não gera mudança. O arrependimento verdadeiro nos leva de volta à presença de Cristo. Por isso, quando você errar, não fuja de Deus. Pelo contrário, corra para mais perto dele. Sabe, irmãos, o perdão de Jesus abre para nós um caminho de recomeço. Jesus não te chama pelo seu pecado, mas ele te chama pelo seu nome. O que define a sua identidade no mundo espiritual não é o seu erro, é o sacrifício de Cristo na cruz por você. Ele te oferece perdão e vida nova. Recomeço não é para aqueles que se acham fortes, mas recomeço é para aqueles que sabem que são fracos, para os que se rendem, para aqueles que se prostram diante de Deus. Escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou dizer. Eu recebo o perdão de Jesus. Amém? Escreva isso. E coloque também aqui o seu pedido de oração. O segredo para vencer a culpa é crucificar o nosso eu todos os dias, negando o pecado e permanecendo em Cristo. Isso não é mágica, é uma decisão diária de arrependimento e de fé. Santidade é uma escolha. Receba essa palavra no seu coração. Jesus está te dando hoje uma nova chance de recomeçar. Permita que o Espírito Santo te transforme por dentro, para que você se torne uma nova criatura, para que você seja filho, filha de Deus, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários. Declare pela fé isso aqui que eu falei. Eu recebo o perdão de Jesus. E se o Espírito Santo lembrar você de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome, se é você que precisa dessa oração. Se existe alguma circunstância, alguma situação que está acontecendo na sua vida que tem afetado o seu relacionamento com Deus, que tem, de certa forma, limitado a sua fé, escreva aqui a área da sua vida que precisa de restauração, de cura e de milagre. E creia que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Pela fé nós recebemos o Teu perdão através de Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra que abriu os nossos olhos mais uma vez. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, pela graça e pela força que o Senhor nos concede para estarmos aqui, Te buscando, mesmo diante das tempestades que tentam nos derrubar. O Senhor tem nos sustentado até aqui. E nós cremos que o Senhor continua sendo fiel, porque cremos que a Tua fidelidade não é algo que o Senhor faz, mas ela faz parte da Tua essência. A Tua fidelidade é quem o Senhor é. Te pedimos por misericórdia, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fizemos que não Te agradou. Ó Deus, olha nesse momento para esse irmão, para essa irmã que está aqui orando comigo. Contempla esse coração aflito, essa mente cansada. Ó Deus, tira o peso da culpa dele, dela, esse peso que tantas vezes fez com que eles fugissem da Tua presença. O Senhor já sabia que esse erro ia acontecer, antes mesmo que ele acontecesse, mas ainda assim o Senhor permaneceu conosco, porque o Senhor não age de acordo com os nossos erros,
mas de acordo com a tua graça. Mostra agora, Pai, que essa voz de recomeço que toca o coração deles nesse momento não vem do nada, ela não vem da mente e muito menos é a voz do inimigo, mas que essa voz é a doce voz do Espírito Santo. Ó Deus, nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos limpar e para nos reconciliar contigo. Por isso, nós declaramos nesse momento que queremos tomar a nossa cruz todos os dias e seguir ao Senhor. Eu oro para que esse irmão e essa irmã sejam libertos agora da culpa, do peso e da acusação. Que toda amarra caia por terra. Que toda arma forjada no inferno, Senhor, contra a vida dessa pessoa não prevaleça. Que as cadeias se abram, porque quem tem a chave de tudo é o Senhor. Somente Jesus pode destruir as obras do inimigo. Que Satanás recue e que cesse essa acusação, porque o Senhor está falando claramente nessa hora com essa pessoa que está me ouvindo, que os pecados dela estão perdoados diante do seu arrependimento. Recebe, ó Deus, cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada causa apresentada aqui. Move o sobrenatural na vida dessa pessoa. Abre para ela as portas da cura, as portas de emprego. Restaura esse casamento, restaura essa família. Traz vida onde disseram que só havia morte. Traz esperança onde só havia desespero. Restaura, meu Deus, a saúde emocional. Levanta aquele que não consegue mais nem sair da cama. Fortalece esse coração cansado. Enche de fé essa pessoa que já não tinha mais forças nem para acreditar. Que cada pedido mencionado aqui seja respondido de acordo com a tua vontade. Porque nós cremos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Nós oramos confiando no nome poderoso de Jesus. E é por isso que, antecipadamente, nós já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não receba essa palavra de acusação que tem chegado aos seus ouvidos. Essa não é a voz de Deus. Quem acusa é o inimigo. A doce voz do Espírito Santo te chama para o arrependimento, para uma mudança de vida, para um recomeço. Amém? E se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas essa mensagem. Eu tenho convicção de que a palavra de Deus não volta vazia, porque isso está na Bíblia, irmãos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não somos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição, por isso que eu não falo de religião aqui. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui no YouTube há mais de 10 anos, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.